Bom, antes de tudo eu queria saudar o Sr. Ministro da Administração Interna, também os presidentes dos corpos sociais do OSCOT e, em geral, os oscotianos. E dizer que é para mim um privilégio e um grande gosto estar aqui nesta conferência, por duas razões. Porque me dispenso de dizer qual é a minha ligação ao OSCOT e, portanto, creio que ao fim destes anos o OSCOT, que é para mim passado, não tenciono voltar a assumir em circunstância alguma um lugar nos corpos sociais, é um passado de que me orgulho, porque na altura não havia propriamente associações na sociedade civil que se dedicassem a temas de segurança. Havia associações que se dedicavam a temas de justiça e a sensibilidade para as questões de segurança era relativamente diminuta. Creio que o OSCOT tem cumprido a sua missão, tem tornado a sociedade mais sensível às questões de segurança e tem tornado essas questões mais acessíveis para a generalidade das pessoas. Por outro lado, porque também tenho uma ligação, porventura menos conhecida, à Universidade Nova. Por um lado, uma ligação familiar, porque a minha mulher foi da Comissão Instaladora, mas uma ligação mesmo pessoal, porque fui professor convidado de Direito Processual Penal e Direito Penal Económico nesta universidade com muito gosto. E, portanto, recordo com muito gosto também essa passagem pela universidade. Bem, eu vou tentar aproveitar o melhor possível os meus 15 minutos fazendo aquilo que um dos meus escritores preferidos, Jorge Luís Borges, fazia. Jorge Luís Borges escrevia sobre livros que nunca escreveu. Escrevia pequenas ficções sobre livros que nunca escreveu. Bem, eu vou fazer um sumário sobre uma intervenção que não vou fazer. E, portanto, vou apresentar tópicos daquilo que poderia dizer numa intervenção a sério. E vou apresentar esses tópicos de acordo com uma organização muito simples. Vou tentar, modestamente, mas atrevidamente também, responder a 3 questões cruciais. Primeira, estamos a ganhar a guerra contra o terrorismo? Segunda, nessa guerra houve danos colaterais? Terceira, que lições podemos extrair? Bem, em primeiro lugar, em relação à guerra contra o terrorismo, eu recordaria o óbvio. É que esta guerra que estamos a travar é uma guerra em 2 tabuleiros. O tabuleiro dos territórios dominados pelo Daesh, quer na Síria, quer no Iraque, e o território da nossa União Europeia e, em geral, todo o mundo. Porque o Daesh não escolhe muito o território em que comete atentados. Eu diria que ainda não ganhamos essa guerra. E a vitória nessa guerra não será uma vitória tão espalhafatosa como a explosão de uma estrela. Não será súbita, mas estamos a ganhá-la. Iremos ganhando essa guerra aos poucos. Não tenho dúvidas de que estamos a ganhar essa guerra. Na realidade, o Daesh está hoje encurralado nos territórios que dominava e em que simulavam um arremedo de Estado, e na própria Europa, embora de vez em quando faça prova de vida, é inevitável, também não está propriamente a ganhar. Portanto, é um jogo que iremos ganhar. E era inevitável que ganhássemos essa guerra? Eu diria que sim. Muitas vezes fala-se na guerra contra o terrorismo, através da linguagem da teoria dos jogos, como sendo um jogo assimétrico. Mas fala-se nisso para falar da nossa debilidade na guerra contra o terrorismo. Não é. É um equívoco. Nós ganhamos inevitavelmente a guerra contra o terrorismo justamente por se tratar de um jogo assimétrico. Se não fosse um jogo assimétrico, se nós tivéssemos exatamente as mesmas armas que as organizações terroristas, o desfecho era incerto. Se nós, tal como as organizações terroristas, não obedecêssemos a regras morais ou jurídicas, era incerto quem ganharia. Nós vamos ganhar a guerra contra o terrorismo porque obedecemos a regras jurídicas de Estado de Direito e obedecemos a regras morais. É isso que nos dá o apoio da população, é isso que nos dá o apoio da comunidade internacional. Por isso, por exemplo, o Daesh nunca foi reconhecido pela comunidade internacional, por isso as organizações terroristas, para além dos fanáticos, loucos e viciados em anfetaminas que os apoiam, não têm um apoio generalizado da população. É isso que nos garante a vitória. É tratar-se, na realidade, de um jogo assimétrico. E nesse jogo assimétrico, o grande trunfo que nós temos, o trunfo moral, é que, enquanto a ideologia que é perfilhada pelas organizações terroristas é o consequencialismo, na sua versão mais radical e odiosa,
de sacrifício de todos os meios objetivos considerados supremos, nós adotamos um relativismo ético saudável, que é o proporcionalismo, que é aquilo que informa o Estado de Direito. São decisões orientadas sempre para, numa ponderação de interesses conflituantes, escolher a decisão que provoque maior bem ou menor mal. É isso que realmente orienta as decisões em Estado de Direito. Claro que, como a guerra ainda não está ganha, temos de ter muito cuidado com esta fase final. Para utilizar uma linguagem própria da proteção civil, é a fase do rescaldo, na realidade. É a fase em que regressam terroristas, mais ou menos desiludidos, mais ou menos ativos, mais ou menos interessados em continuar com a sua atividade e podem desencadear atentados desesperados na Europa. E por isso é necessário que haja muito cuidado na identificação desses terroristas, particularmente dos que tenham a nacionalidade portuguesa, na infiltração e no trabalho encoberto junto a esses terroristas e na instauração de processos de crimes contra eles, para que logo que ponham o pé em território português, seja possível aplicar-lhes as necessárias medidas de coação privativas da liberdade. Segunda pergunta. Houve danos colaterais? Bem, houve na realidade certos danos colaterais. Por exemplo, houve realmente uma certa tolerância em relação a práticas que normalmente são consideradas inadmissíveis. Refiro-me, por exemplo, a práticas de tortura em Guantánamo. É evidente que o Congresso norte-americano reconheceu, realmente era o mesmo que dizer que o rei vai nu, que houve práticas sistemáticas de tortura em Guantánamo. O Congresso disse piedosamente o seguinte: disse que essas práticas atentam contra os direitos humanos e disse que não são eficazes. Não são eficazes, tenho dúvidas. Talvez sejam eficazes. Eu não tenho a certeza de que teríamos descoberto o paradeiro de Bin Laden e ele teria sido eliminado se não houvesse tortura. Não sei. Mas mesmo que sejam eficazes, são ilegítimas. Esse é um limite inderrogável do Estado de Direito e da democracia. Não devemos ter, porque isso é que torna, precisamente, o jogo contra o terrorismo um jogo simétrico, em que deixa de se ter a certeza sobre quem vai vencer no fim de contas. De qualquer forma, é evidente que em relação a esta questão devemos ter algum realismo. Por exemplo, em relação a Bin Laden, todos sabemos que Bin Laden foi assassinado a sangue frio. Eu devo dizer, já o disse várias vezes, se eu fosse, por estranho absurdo, Presidente dos Estados Unidos, em vez de o ser o Presidente Obama, eu teria autorizado que lhe fizessem o mesmo. Porquê? Porque estamos nos limites das ações de segurança e do próprio direito penal. É difícil explicar porque é que tem de ser autorizado um homicídio a frio nessa situação. Mas, na realidade, trata-se da defesa preventiva de um estado de necessidade, do Estado de Direito, levado às últimas consequências. Isso vale, em certo sentido, para os drones, que hoje são utilizados em casos extremos, em certos homicídios seletivos, que correspondem a formas extremas de defesa preventiva. Por outro lado, do que ficou de toda esta guerra contra o terrorismo de inspiração fundamentalista, primeiro contra a Al-Qaeda, depois contra o Daesh, foi também a admissibilidade da guerra preventiva. É evidente que a ideia de guerra preventiva foi muito mal utilizada no caso do Iraque. Porque no caso do Iraque houve uma encenação de armas de destruição massiva e uma guerra inútil, contraproducente e ilegítima. Mas é verdade que não podemos excluir como recurso a guerra preventiva. A guerra preventiva é algo que já se falava desde os tempos do Terceiro Reich e do Hitler, e hoje podemos voltar a falar em guerra preventiva e, na minha perspectiva, é perfeitamente compatível com a própria Carta da Organização das Nações Unidas. E, finalmente, o direito penal do inimigo é algo que nos fica como legado da guerra contra o terrorismo. Bem, situemos-nos, e eu tenho repetido muito isto, a ideia de direito penal do inimigo, de Feindstrafrecht, é uma ideia que vem desde 1985, trazida por Günther Jacobs, por um penalista de orientação funcionalista, e foi utilizada primeiramente para falar da guerra contra o crime organizado, contra organizações dedicadas ao tráfico de droga, mas também contra o terrorismo. É evidente que a expressão é um pouco infeliz. Não podemos falar de direito penal do inimigo. Aqueles que são punidos ou estão incluídos no Estado e por isso são punidos ou são excluídos. De qualquer maneira, é verdade que
que no fim de tudo isto nos fica um direito penal dito de primeira velocidade, com penas mais severas, com medidas mais intrusivas ao nível de prova, designadamente ações encobertas, com conceitos de atos executivos e de autoria muito mais amplos, com punição da apologia do terrorismo, dos atos preparatórios, da pertença à organização e por aí fora. Isso vai ficar para lidar com organizações terroristas e organizações criminosas. Última pergunta. Lições a extrair. Em forma, repito, de Topoi. Uma das lições é a necessidade de repensar a ligação entre segurança e defesa. É evidente que nós somos herdeiros de uma tradição de distinção rígida que se filia sobretudo na primeira revisão constitucional, de 1982. Distinguiu o conceito da revolução, criou uma clivagem mais nítida entre os dois conceitos, como funções de soberania interdependentes e dissociadas, apesar de tudo. Não digo que seja necessária uma revisão constitucional, nunca o defendi. Mas acho que realmente tem de se considerar que certas ameaças ao nível de criminalidade organizada e terrorismo, pela sua dimensão, pela sua gravidade, põem em causa a segurança no conjunto, quer a segurança interna, quer a segurança externa. E aí tem de haver uma articulação entre Forças Armadas e Forças de Segurança. Ao nível operacional, articulada pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo Secretário-Geral de Segurança Interna, quando necessário, ao nível político, pelo Governo e com a intervenção do Presidente da República na qualidade de chefe formal das Forças Armadas. Isto corresponde, no fundo, a uma espécie de Estado não constitucional de exceção, que não é inconstitucional na medida em que não admite uma privação ou restrição de direitos. Bom, segunda lição, repensar as competências dos serviços de informações. O Sr. Ministro falou, e é muito corrente hoje falar, nas novas autoestradas, da tecnologia, em tudo o que fazemos. Pois bem, os serviços de informações continuam a trabalhar numa base que é extremamente recuada. Quando se pensa na grande discussão que houve no acesso a metadados, chegamos à conclusão que ainda existe um grande preconceito contra os serviços de informações. Que se pensa que os serviços de informações foram criados para fazer malandrices. Há uma coisa que vos tenho de dizer muito em segredo. Os serviços de informações são próprios das democracias. Nas ditaduras não há serviços de informações, há polícias políticas. Nunca houve serviço de informações em Portugal antes da democracia. Nunca. Havia polícia política, com competência para a investigação criminal, para a produção de informações, para a segurança de fronteiras e até para a instrução de processos. Claro que tem de haver controlo dos serviços de informações. A matéria de delicatessen, ações encobertas, acesso a informações digitais, tem de ser controlada por juízes. Mas temos de perder esse preconceito. Sob pena de, nesta nova era, realmente se dar uma vantagem às organizações terroristas e associações criminosas que não pode ser menosprezada. Terceira, encarar a sério e não como simbólico o direito penal do terrorismo. Eu tenho dito isto várias vezes e vou repeti-lo. O direito penal do terrorismo é encarado por vezes como panfletário. Há um crime que pertence à organização. É aplicado. Sempre que há um atentado terrorista, ouve-se a velha cantiga, desculpem a expressão, já estava referenciado. Já estava referenciado. E daí? Havia um processo de crime. Tinham sido aplicadas medidas de coação. Por que não? O crime que pertence à organização terrorista é punido na lei que foi aprovada na sequência de uma decisão quadro da União Europeia de 2002, com pena de prisão até 15 anos. Admite a prisão preventiva. Por que é que não são instaurados processos? Bom, eu não digo que não sejam sempre, mas em muitos casos fica-me a sensação amarga de que o direito penal do terrorismo, o tal núcleo do direito penal do inimigo, que tem porventura mais ressonância, é criado para obter efeitos psicanalíticos, mas não para levar a sério. Bem, quarta lição, valorizar as ações encobertas. Em relação aos elementos que estiveram agregados ao Daesh, é evidente que é preciso incentivar um mecanismo do arrependimento. Ele está previsto na nossa lei. Hoje gosta-se tanto de falar em delação premiada, que
diabos está prevista para o terrorismo? Quem pertence a uma organização terrorista pode não ser punido. Portanto, o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal têm ao seu serviço um belo mecanismo para propor aos membros de organizações terroristas que se decidam a colaborar com as autoridades. Quinta medida, reforçar a cooperação europeia e internacional. Eu recordo-me quando, numa das minhas encarnações, fui diretor do Serviço de Informações de Segurança, de propor aos meus congêneres europeus, várias vezes, que se criasse uma agência europeia de informações. É muito complicado, porque põe em causa a soberania a um nível que é muito sensível. Mas é evidente que tem de se caminhar um pouco nesse sentido. Eu sei que hoje já há em SEN um embrião de serviço de informação europeu e é necessário caminhar nesse sentido, porque há ameaças transnacionais que têm de ser prevenidas com eficácia através da inteligência. Por outro lado, falando um pouco disto, repito aquilo que me parece uma proposta muito importante, que é a criação de um tribunal internacional para julgar crimes de terrorismo. Porquê? Primeiro, porque o TPI não tem competência para julgar crimes de terrorismo. O terrorismo, quando o TPI foi criado, era um fenómeno muito menos consensual em termos de definição e não foi incluído na lista de crimes para os quais o TPI é competente. Segundo, porque há vários Estados relevantes que não aderiram ao TPI, a começar logo pelos Estados Unidos da América. Portanto, a criação de um tribunal para julgar estes crimes internacional era um excelente sinal para a comunidade, evitava conflitos de jurisdição e permitia, potencializava uma melhor cooperação das autoridades judiciárias. Sétima, tornar a internet um espaço de segurança e não apenas de liberdade. Nós somos hipnotizados pela internet como um espaço de liberdade. A internet é, sem dúvida, um espaço de liberdade e um espaço de liberdade extraordinariamente apetecível, que muda os nossos padrões culturais e até a nossa mentalidade. Mas tem de ser também um espaço de segurança. Por exemplo, eu sei, na altura, isso acontecia, e estou certo que agora continua a acontecer, os ministros de Estado de Administração Interna da União Europeia queixam-se muito de a internet poder servir para ensinar a fabricar engenhos explosivos, para desenvolver atividades de proselitismo, ou de recrutamento ou de apologia do terrorismo. Não pode ser. E quem fala em terrorismo fala, por exemplo, em crimes sexuais contra crianças ou outros quaisquer. Oitava e última, antecipar a próxima vaga terrorista. É evidente que nós estamos viciados há muito tempo, em matéria de terrorismo, a falar na ameaça nuclear, química, bacteriológica e por aí fora. Mas a grande ameaça terrorista até agora tem sido a clássica, bombinhas, explosivos. O maior atentado da era moderna, no 11 de setembro, foi cometido através de X-atos, terríveis X-atos. Mas isto não é para ficar assim toda a vida. E devemos preparar-nos para a próxima vaga de terrorismo. Porque a próxima vaga de terrorismo pode ser pior em relação aos meios utilizados. Esta caracterizou-se por uma grande fungibilidade de alvos. O terrorismo de inspiração fundamentalista foi a negação da tradição humanista do século XX e que vinha da Revolução Francesa, da consideração de todos os seres humanos como iguais. Para o terrorismo são iguais numa perspectiva negativa, como alvos. A próxima vaga terrorista pode ser extraordinariamente perigosa pelos meios que vier a utilizar. E, portanto, temos de nos preparar para isso, porque o amanhã já começou. Obrigado.